Olá, sejam muito bem-vindos. Com uma taxa Selic a 13,75%, o Brasil tem hoje a taxa real considerada de juros a maior do planeta. E nesse contexto, o mercado de crédito passa por grandes desafios. Temas para a entrevista com Valdir Oliveira, gerente da Unidade de Capitalização e Serviços Financeiros do Sebrae Nacional. Primeiro, eu queria dar as boas-vindas novamente aqui ao canal Empreender, depois de 12 anos como superintendente do Sebrae Nacional. Valdir Oliveira está começando nesse desafio e nesse projeto importante no Sebrae Nacional. Seja bem-vindo mais uma vez aqui ao canal Empreender. Muito obrigado, Rodrigo. Prazer enorme. Depois de 12 anos à frente do Sebrae do Distrito Federal, tenho essa experiência importante num momento difícil e com uma área tão sensível para os nossos pequenos negócios, né? E essa coisa da economia, taxa de juros, esse economês está acabando virando uma moda danada e pauta até em mesa de bar. Então é importante que a gente traga os impactos um pouco disso nessa coisa que é tão sensível para o pequeno empresário, para a economia, que é o crédito. Agora, você, telespectador, que já conhece o Valdir, já esteve com a gente em outras oportunidades aqui no canal Empreender, sabe que o Valdir é muito otimista. Agora, nesse cenário, ser otimista é um desafio ainda maior, né? Dá para acreditar que teremos redução dessa taxa de juros numa perspectiva próxima? Sim, com certeza. A redução, ela está muito clara até quando a gente vê que no próprio Copom teve divergência dos seus integrantes, né? E ficou claro que tinha pensamentos que achavam que o impacto podia já ter alguma coisa prática mais imediata. Então, é uma sinalização, tudo que está acontecendo, a própria pressão da sociedade está trazendo uma perspectiva de que vai haver uma redução. O problema disso tudo é que, como isso é uma coisa muito da economia, muito técnica, o cidadão, o pequeno empresário que está lá dono do seu negócio, num sufoco danado, ele fica olhando, tentando entender como é que aquilo vai impactar nele. Não, e se baixar 0,25 da Selic, como é que vai funcionar para mim aqui? Como é que eu vou vender mais? Então, é importante que as pessoas consigam compreender isso, sabe? Porque ninguém pode imaginar que quem quer cuidar de pessoas se prenda a número. A economia, a econometria, as avaliações, todo esse jogo de mercado, ele é muito importante para os técnicos que estão ali conduzindo de forma muito competente, mas a função básica nossa é cuidar de gente. E cuidar de gente, você tem que ter uma sensibilidade que ultrapasse ao número frio e o gráfico frio que está ali colocado. É um absurdo a gente manter uma situação de juros como a gente tem no país, como você acabou de dizer, uma taxa real elevadíssima de 9%, e para aqueles que estão nos assistindo, entender o que é isso, a taxa real é a diferença da inflação para a Selic, é o juros real que eles chamam. Então, nós temos hoje uma situação em que a taxa de juros básica ela está muito acima da inflação. Isso é política boa para os rentistas, para aqueles que têm dinheiro para aplicar. E o Brasil já passou da hora de aprender a ganhar dinheiro com trabalho e não dinheiro com dinheiro. Porque como a gente gera desenvolvimento? É dinheiro com trabalho. E como é que você gera trabalho se você não alavanca os negócios com investimentos? Quando a gente olha, a gente vê a queda de investimentos. Você vê os indicativos do Banco Central e você vê a queda de investimentos no Brasil. Isso é péssimo. É péssimo para quem pensa o Brasil desenvolvido. E quando você faz o recorte para micro e pequena empresa, que é o nosso negócio, é mais cruel. Porque enquanto a Selic está 13,75, está todo mundo falando mal dela, nossa taxa de juros em média dos pequenos negócios gira em torno de 35, 36, 20 pontos acima da Selic. Os bancos, na verdade, eles são cruéis com o pequeno empresário. E nós estamos falando, Rodrigo, daquele que gerou 70% dos empregos na pandemia, de 99% dos nossos CNPJs, de quem segura de fato a geração de emprego e renda. Quantas famílias por aí não têm seus filhos nas escolas, sua comida na mesa, por conta de um pequeno negócio que está ali sobrevivendo a duras penas?
Então, está passando da hora do Brasil dar uma guinada desenvolvimentista e mostrar que este caminho de organizar finanças, de organizar a economia, é um caminho que não pode ser irresponsável, que a gente tem que ter cuidado, porque isso tem reflexos em muitas coisas na nossa vida que a gente não vê, mas precisamos ter sensibilidade, empatia com quem está lá. Um pequeno negócio, pagar uma taxa de juros tão elevada significa matar aquele que pode salvar o Brasil. Mas essa é uma briga que não é de agora. Na verdade, existe uma grande disputa entre os desenvolvimentistas e esses monetaristas que utilizam seus modelos econométricos para traçar e interferir na vida das pessoas. Aqueles como eu que têm a sensibilidade do desenvolvimento, que entendem que a única razão de ser nossa é melhorar a vida das pessoas, não tem tempo para esperar que um mercado resolva a situação da fome, do desemprego. Isso aí é uma tese muito bonita para quem tem muito dinheiro aplicado em banco. Mas para quem está lá desempregado, esse pequeno que está lá no negócio dele, com uma dificuldade enorme de manter emprego, endividado, ele não vai compreender isso. 48% das famílias estão endividadas. Isso significa que os nossos negócios, além de estarem endividados nas suas operações, estão perdendo faturamento. Por quê? Porque isso dificulta a vida dos consumidores. Então, é esse o cenário que a gente tem, que nós vamos enfrentar, mas que eu não tenho dúvida nenhuma que nós vamos conseguir superar e vamos fazer um Brasil próspero, onde os pequenos negócios se orgulhem do seu trabalho, se orgulhem dos seus produtos e que tragam satisfação para suas famílias. Agora, nesse cenário, que é um cenário para lá de desafiador, como trabalhar com crédito, com microcrédito, para quem está nos acompanhando? A gente tem uma audiência muito qualificada de empreendedores, principalmente pequenos e microempreendedores. Como trabalhar com crédito nesse cenário de alta taxa de juros? Nós precisamos compreender como é que os bancos raciocinam. Banco, quando ele olha para um cliente, seja pessoa física, seja pessoa jurídica, ele trabalha com duas variáveis. As duas variáveis são limite de crédito e risco, e principalmente risco. A classificação do risco de um cliente determina como é que o banco faz o tal do provisionamento. O que é o provisionamento? É ele prender uma parte do dinheiro que ele está te emprestando. Tem uma resolução do Banco Central, a 2082, que rege essa forma para os bancos. Então, os bancos eles são amarrados porque tem risco sistêmico. Se um banco quebrar, ele traz um problema sistêmico enorme, porque o banco não tem dinheiro. O banco trabalha com o dinheiro dos outros. Então, o Rodrigo Orengo fez uma aplicação no banco, o banco pegou e disse, vou te pagar Selic mais alguma coisa. Aí ele olha para um pequeno negócio e diz, eu vou te emprestar Selic mais alguma coisa e mais alguma coisa. Ele recebe e devolve para o Rodrigo Orengo. Então, esse cuidado é um cuidado importante que tem que ter, porque se ele não receber o crédito que ele deu, ele não consegue devolver a aplicação para o Rodrigo Orengo e começa em cascata a ter um problema sério de sistema. Por isso que os bancos são muito regulados e é importante que sejam. O risco da operação, como é que ele enxerga? Eu que tenho um pequeno negócio, que estou aqui em Rio Branco, como é que o banco enxerga e sabe que o meu risco é A, B, C, D? É através da porta de entrada dele, que é o cadastro. Por isso que a primeira recomendação que a gente dá é mantenha um cadastro atualizado. Isso é fundamental para que o banco consiga compreender a sua realidade. Então, o nível de receita que você tem, de fato, precisa ser de conhecimento dos bancos, as suas perspectivas, seu patrimônio, porque todo esse conjunto, aliado a informações de mercado que são obtidas pelo banco, ele junta essas variáveis e essas variáveis ele transforma em parâmetros, indicadores que vão dizer que o teu risco, se é A, B, C, D, H, até H. Aquele que é o risco H, que é o maior risco, ele obriga o provisionamento de 100%. Para cada R$1 que eu te emprestar, eu tenho que segurar R$1. Se eu peguei alguém que fez investimento, peguei esse dinheiro e emprestei e vou ter que devolver,
Esse R$1 que eu peguei, eu tenho que ficar com R$2 preso para emprestar um para ele. O que significa? Que ele inviabilizou essa operação. Então, por isso que os bancos eles não conseguem operar com risco elevado. Não é só porque eles não querem, é porque as próprias regras do sistema não permitem. Isso é importante que os pequenos empresários entendam como o banco pensa para ele saber se relacionar com o banco. Agora, é possível fazer operações de crédito nesse? É possível, todos os negócios, mesmo a taxa de juros estando elevada, você tem sempre negócios que se encaixam, mas na maioria nós estamos tendo um grande prejuízo. Principalmente porque é importante a gente alertar, e muitos dos que estão nos assistindo foram vítimas disso, que nós tivemos uma armadilha no passado recente para os pequenos negócios que se chamou Pronamp, que num primeiro instante chegou para salvar, porque era um programa emergencial. Então foi lançada uma linha de crédito no meio da pandemia em 2020 para salvar os pequenos negócios. Ora, Rodrigo, naquele instante você proibiu o pequeno negócio de operar, quando você dá a solução do crédito, ele vai pagar aquilo como? Tem um estudo, acho que da ONU, que diz que um pequeno negócio não suporta mais do que 27 dias em média sem faturar. Eles ficaram meses, eles quebraram, mas eles quebraram endividados. Tudo bem, a 3,25 ao ano, naquela época a Selic estava 2 e a taxa de juros 1,25. O que aconteceu em 2021? Em um ano, dos primeiros 3 meses de 2021 até os primeiros 3 meses de 2022, a Selic passou de 2 para 13,75 e essa taxa de juros saiu de 1,25 para 6. Quem pensou que ia pegar um crédito de 3,25 ao ano, passou a pegar um crédito de 19,75, 20%, sem faturamento, sem poder operar. O que aconteceu? Uma catástrofe nos pequenos negócios. Então hoje nós temos um estoque de problemas que foi gerado por uma política pública errada que foi colocada naquele instante, porque programa emergencial não pode ser com base em crédito. Nossos pequenos negócios que estão nos assistindo sabem disso. Programa emergencial ele tem que ser de uma forma compensatória, com subsídio, para socorrer as pessoas naquele instante. Crédito você dá pensando que tem uma operação comercial que vai retornar esse dinheiro. Então o Pronamp se transformou numa grande armadilha para os pequenos negócios, lamentavelmente. E isso tem um estoque de problemas que precisa ser resolvido. Por quê? Porque ele está vinculado aqui à Selic. Enquanto não houver uma redução considerável da Selic, nós vamos postergando problemas, mas está se acumulando dívidas, em cima de dívidas. E esse endividamento pode levar a uma catástrofe dos pequenos negócios. Então, hoje, para o mercado de crédito dos pequenos negócios, nós precisamos resolver o problema do estoque. Tem um estoque que nós herdamos do governo passado, que é um estoque de um endividamento cruel com os pequenos negócios. E olha, Rodrigo, tem históricos de desespero, de tragédias, inclusive, pessoais, de desespero de pequenos empreendedores que estão vendo os negócios e a sua família, sua vida se afundar em cima disso. Quer dizer, é mais uma vez aquele que só pensa número, tentando compreender a dor das pessoas. O liberalismo, ele é muito bom, Rodrigo, para quem tem dinheiro. Para o pobre, ele não resolve a vida do pobre. E nós somos um país pobre. Se a gente não conseguir compreender isso, e infelizmente esse discurso virou a modinha. Então nós temos que ter um Estado que intervenha assim e que ajude, porque as diferenças sociais são muito grandes e a gente tem que equilibrar isso aí. Desigualdades sociais, diferenças sociais, desafios, são um tema importantíssimo. Aliás, um dos temas mais importantes do momento, altíssima taxa de juros que influencia a vida, principalmente de você, empresário que está nos ouvindo, pequeno, micro e, claro, do conjunto da sociedade. A gente fez um cenário econômico nesse primeiro bloco. Eu já vou deixar o tema aqui para o segundo bloco, que é, a partir desse cenário, qual será o ponto de partida da unidade de capitalização e serviços financeiros do Sebrae, os principais projetos, para entrar aí
neste segmento. Então não saia daí, a gente volta já com Valdir Oliveira, gerente da Unidade de Capitalização e Serviços Financeiros do Sebrae Nacional. Voltamos em seguida. Voltamos com a entrevista com o gerente da Unidade de Capitalização e Serviços Financeiros do Sebrae Nacional, Valdir Oliveira, agora sim falando sobre os próximos passos, né, depois desse cenário, que é um cenário difícil, de alta taxa de juros, e falando principalmente para o empreendedor, né, que precisa muito de crédito, né? O que fazer nesse cenário justamente com esses desafios? Nós precisamos alavancar aquilo que é possível dentro de um ambiente como esse que nós traçamos, para que estes pequenos empreendedores, você que está em casa nos assistindo, que é pequeno empreendedor, possa ter acesso a um crédito que alavanque o seu negócio. Eu disse a você no primeiro bloco, Rodrigo, que é importante que as pessoas entendam, que o pequeno empreendedor entenda como o banco funciona. Como é que ele pensa? Para que eu possa fazer um cadastro em condições de ter acesso ao banco, porque eu preciso ter acesso ao banco. Bom, essa forma dele analisar o cadastro do cliente para definir o seu risco está baseado num conceito, uma teoria que todos usam, que são os Cs do crédito. E esses Cs do crédito é aquilo que envolve, são os parâmetros que ele utiliza, os indicadores que ele utiliza, que envolve todo o seu sistema de análise de crédito. Um desses Cs que é fundamental é a garantia. A garantia, Rodrigo, ela é o que nós chamamos de acessório para a operação de crédito. Ela não é o principal. O que isso quer dizer? Que se você não tiver garantia, eu não te empresto. Mas você ter garantia não é suficiente para eu poder te emprestar. Porque a garantia no C, ela consegue, nos Cs do crédito, ela consegue ponderar favoravelmente o teu cadastro. E o fato de você ter garantia pode melhorar o teu risco. E às vezes é aquilo que te tira do risco C e te põe no risco B, e que faz com que o banco consiga lhe emprestar. O Sebrae, esse sistema Sebrae, ele tem possivelmente um dos mais longevos fundos de aval privado do Brasil, quiçá da América Latina, que é o FAMP. São 28 anos de história, mais de 600 mil clientes que tiveram a oportunidade de realizar seu sonho. Por quê? Porque tiveram acesso a crédito em função dessa garantia. Qual que é a nossa primeira estratégia? Vamos alavancar o fundo de aval, foi uma orientação que o presidente Décio Lima nos deu, para que a gente possa alcançar um número de empreendedores maior do que alcançamos até hoje. O Sebrae, ano passado, definiu uma estratégia, que é uma estratégia de operação direta, criando uma sociedade de crédito direto, disponibilizou ali os 600 milhões de reais para que pudesse fazer a operação de crédito. O mercado de crédito para pequenas empresas no Brasil, Rodrigo, é da ordem de 360 bilhões de reais. É essa carteira. Quando eu falo de uma carteira de 600 milhões, o impacto é quase nulo numa operação que é uma operação que não é a expertise e o negócio do Sebrae. Quando eu trabalho com fundo de aval, eu tenho uma capacidade de alavancagem. O que quer dizer? Que para cada real que eu colocar num banco para garantir uma operação, ela trabalha com 12 até 15 vezes aquele valor. Esses 600 milhões, se forem direcionados para a garantia, eu consigo impactar 8 bi, por exemplo, de crédito. Hoje, o nosso fundo de aval alcança em torno de 10% desse mercado. Nós temos o sonho de, em 4 anos, fazê-lo crescer para 15%. Essa foi a orientação que nos foi dada e é com isso que a gente está trabalhando. Então, a primeira iniciativa que nós precisamos trabalhar, estamos já trabalhando, é alavancar. E como é que nós vamos alavancar? Pelos bancos públicos. A Caixa Econômica já é nossa parceira, Banco do Brasil foi nosso parceiro, saiu e agora já estamos
avançado numa negociação para eles voltarem para o FAMP. O Banco da Amazônia, para aqueles que estão na Amazônia, já está com a minuta pronta, o termo pronto para ser assinado de parceria entre Sebrae e BASA, para que eles tenham acesso ao fundo de aval, e vamos iniciar uma conversa, já iniciamos e vamos ter a primeira reunião técnica com o Banco do Nordeste para trazer o Banco do Nordeste. Com isso, a gente tem os bancos públicos dentro desse processo. O sistema cooperativo já está conosco. O Cressol já está, a Sicredi já está, a Sicob já está, e nós estamos com uma estratégia de alavancar a operação nesse sistema cooperativo. Hoje está muito focado no Sul e Sudeste, essas operações, e a gente quer expandir para Norte e Nordeste no sistema cooperativo. E nós temos que olhar para os bancos privados, e daí o presidente Décio esteve com o presidente Aloysio Mercadante e construíram uma proposta de parceria, onde nós vamos trabalhar com o fundo do BNDES para alcançar os bancos privados. Porque o BNDES, ele, na parte de garantia, ele trabalha com seus bancos conveniados. Então, os bancos privados têm acesso ao fundo do BNDES. Com essa estratégia, a gente cresce nos bancos, em todo o sistema financeiro, com esse objetivo de alcançar os 15%. Mas a garantia só não é a única, apesar de ser a maior e de grande impacto, mas não é a única solução. Nós também estamos pensando em entrar em capital de risco. Nós já temos um programa, o Capital Empreendedor, que trabalha a preparação das startups. Há 6 anos que nós estamos trabalhando as startups para se preparar para elas entrarem, terem acesso a esse capital de risco. Nós vamos começar esse ano, fizemos o piloto ano passado, e esse ano já vamos trabalhar os investidores anjo de todo o país. Então, a partir desse ano, trabalhamos as startups, trabalhamos os investidores anjos para tentar juntar, mas vamos fazer mais. Nosso desafio é buscar a constituição de um fundo que possa entrar nesse mercado e nós possamos ser grandes alavancadores deste tipo de empreendedorismo inovador, tão fundamental na economia de hoje. E o terceiro grande movimento que nós queremos fazer é do crédito assistido. Nós vamos buscar aquilo que nós temos de melhor, que é orientação, capacitação e consultoria, e construir um modelo que a gente possa fazer de norte a sul desse país, aproximando o que sabemos fazer de melhor, que é esse suporte aos empreendedores, do processo de crédito. Então, o crédito assistido, eu posso dizer que vai ser nosso grande finale de atuação do Sebrae, para que a gente possa dar sustentabilidade para esse crescimento. Esses são os 3 desafios que são a estratégia foi colocada pelo presidente Décio Lima, para que nós pudéssemos dar a contribuição que o Brasil precisa nesse mercado de crédito. E são realmente metas ousadas, a gente vai acompanhar até o cumprimento dessas metas. Deixando o convite para voltar aqui ao canal Empreender para falar quando atingir essas metas, né? Porque isso é fundamental. Agora, a gente tem ainda 2 minutos e meio aqui de entrevista, falando sempre e prestando serviço para quem nos acompanha, o pequeno e o micro, né? Para quem tem a necessidade de ter garantia, de ter aval, e tem muita dificuldade no mercado, como pode acessar o Sebrae e qual é o primeiro passo para quem está nos acompanhando? Buscar um atendimento do seu Sebrae estadual é o primeiro movimento. Na central, que está lá à disposição, 0800 570 0800, no portal do Sebrae do seu estado. Busque um contato com o Sebrae para que você possa ter, nesse primeiro instante, uma avaliação local. Porque a orientação mais específica, Rodrigo, você não pode dar daqui para quem está em Rio Branco ou quem está em Porto Alegre. O desenvolvimento ele acontece no município, ele não acontece entre nós. E a gente tem Sebraes estaduais muito bem montados, muito dedicados, com uma equipe apaixonada pelo que faz Brasil afora e que eu tenho certeza que vão ter um prazer enorme em atender a você que está precisando dessa orientação, porque a nossa missão é ser cúmplice do sonho das pessoas, seja onde elas estiverem. Então, a nossa equipe do Sistema Sebrae, os funcionários do Sistema Sebrae, aonde estiverem, vão certamente lhe receber e lhe acolher e vão buscar todo o possível, e aí não só o processo de crédito,
para fazer do seu sonho uma realidade que orgulhe a você e sua família. Quero agradecer o gerente da Unidade de Capitalização e Serviços Financeiros do Sebrae Nacional, que depois de 12 anos na superintendência do Sebrae aqui no Distrito Federal, assumiu esse importante desafio e a gente pôde ver aqui na entrevista com metas importantes, metas ousadas, que a gente, claro, que vai acompanhar aqui e já quero realmente deixar o convite para retornar aqui ao canal Empreender, até para a gente fazer esse acompanhamento. Muito obrigado. Será um prazer, à disposição. E agradecer principalmente a você que nos acompanhou e já deixar convite também para novas entrevistas aqui no canal Empreender, que você sabe, assistir já é um bom negócio. Então, muito obrigado. Até a próxima.